Olá, meu nome é Adriana Pedrenho e essa é mais uma videoaula da disciplina Química Fisiológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu preparei para vocês uma sequência de 4 vídeos que vão tratar do assunto mecanismo de transdução de sinais. Na verdade, eu quero falar dos mecanismos de ação hormonal, né? Como que a célula desempenha a resposta celular. Quais são os mecanismos celulares, os mecanismos bioquímicos que a célula desencadeia para que ela dê uma resposta a um sinalizador. Bem, eu começo pela primeira pergunta. O que os sinais químicos podem produzir? O que é sinalização celular? E qual a necessidade dessa sinalização celular? É importante a gente se lembrar que desde que a gente estuda embriologia, a gente já fala em sinalização celular. Por quê? O começo é uma célula zigoto que vai se multiplicando e se diferenciando. E esse processo de diferenciação depende de moléculas sinalizadoras, aonde faz com que um tecido se diferencie em outro tecido. A própria proliferação dessas células depende de uma molécula sinalizadora. Então, a gente já deu 2 respostas. O que os sinais químicos podem produzir? Eles podem modular tanto a proliferação das células, modular o que essas células têm. Eles podem regular o metabolismo, podem também indicar até a morte celular. Então, os processos celulares acabam sendo ditados por esses mecanismos de sinalização celulares. Daí a importância da gente estudar os mecanismos bioquímicos que estão envolvidos nesse processo. Bom, existem várias formas de uma célula se comunicar com a outra. E uma dessas formas é através de junções comunicantes. Essas junções comunicantes são estruturas formadas por proteínas chamadas conexinas. Na verdade, são hexâmeros, né? E essas proteínas, elas estão formando um poro tanto na membrana de uma célula quanto na membrana da outra célula. Portanto, acaba sendo feito um canal que comunica aqui células que estejam adjacentes, justapostas. E esse tipo de mecanismo de sinalização é extremamente eficiente, mas existe essa característica de só funcionar entre células que sejam vizinhas e que sejam adjacentes. E como que uma célula poderia se comunicar com a outra se não tivesse essa característica de serem células justapostas? Seriam necessárias novas estratégias. Portanto, são necessárias outras estratégias para a comunicação entre células que estejam distantes ou mesmo células que sejam vizinhas e, entretanto, não sejam justapostas. A primeira destas estratégias é a liberação de um mensageiro químico por essa célula sinalizadora para o meio extracelular. A segunda é que esse mensageiro possa ser transportado através do meio extracelular até a célula-alvo. E depois, então, esse mensageiro químico atua na célula-alvo através da sua associação com um receptor. Aqui nós temos um quadro com uma visão geral da sinalização celular. Na primeira tirinha aqui, nós temos uma sinalização celular direta, que a gente já falou anteriormente, que ocorre através daquelas junções comunicantes, através da qual o mensageiro químico consegue passar de uma célula para outra, onde vai desencadear uma resposta na célula-alvo. A segunda atua através de um mensageiro químico que é secretado. Ele é secretado e pode atuar num receptor de uma célula da vizinhança. Nesse tipo de sinalização, então, nós chamamos de parácrina. E após se ligar, ele vai desencadear um mecanismo de transdução de sinal que vai refletir a resposta.
Semelhantemente, ele também pode se ligar num receptor, mas que esteja presente na própria célula sinalizadora. Então, nós temos aqui um tipo de sinalização autóctona e a célula também desencadeia mecanismos de transdução de sinal para, então, dar uma resposta. Já aqui no terceiro quadrinho, nós temos a sinalização endócrina. Nesse sistema de sinalização, a molécula secretada é chamada geralmente de hormônio e ela pode migrar a longas distâncias através da circulação sanguínea, quando então vai alcançar a sua célula-alvo e atua através de um receptor, que pode ser um receptor de membrana ou ainda um receptor intracelular, como nós vamos ver no vídeo aula mais para frente, e desencadear uma transdução de sinal e uma resposta. Já aqui, no último quadrinho, nós temos o mecanismo de sinalização neural, na qual os sinais elétricos que chegam no neurônio fazem com que ocorra a liberação de um mensageiro químico no que a gente chama de fenda sináptica, que é essa distância que existe entre a membrana que a gente chama de pré-sináptica e a membrana que a gente chama de pós-sináptica. E esse mensageiro químico é chamado de neurotransmissor. E ele vai atuar, então, através desse receptor de diferentes formas e mecanismos, também desencadeando uma resposta nessa célula. No próximo slide, nós temos aqui uma tabela que mostra a comparação entre os sistemas de comunicação célula a célula. Então, nós temos as características e os tipos de sinalização. Então, tem lá a autóctona, a paráctona, a sinalização sináptica, a endócrina e uma outra que não estava no esquema anterior, que é a sinalização exócrina. Na sinalização exócrina, ela acontece através da liberação de moléculas sinalizadoras que nós chamamos de feromônio. Então, o feromônio é liberado por um indivíduo para o meio externo. Esse meio externo, ele pode ser tanto o ar quanto a água. E esse feromônio ele vai se difundir no ambiente até alcançar a sua célula-alvo. E isso acontece para demarcação de território ou indicação de cio e outros tipos de eventos sinalizadores dentre os animais. Bem, algumas pessoas acabam confundindo um pouco a sinalização sináptica e a sinalização endócrina, até mesmo pelo fato de hoje em dia se ter uma tendência de se estudar o sistema neuroendócrino e não o sistema nervoso e o sistema endócrino separadamente. A molécula sinalizadora, para ser chamada de neurotransmissor, ela acaba sendo um pouco diferente da molécula que a gente chama de hormônio, que tem a sinalização endócrina. E a grande diferença está nesse fato do sinalizador sinalização hormonal, ele ser lançado no sistema circulatório, enquanto que o neurotransmissor seja lançado na sinapse. A gente tem a secreção sináptica e aqui a secreção endócrina. Então, repara aqui, na secreção sináptica, o neurotransmissor ele é secretado na fenda sináptica, que é um ambiente de uma área restrita e pequena. Na sinalização endócrina, o neurotransmissor está sendo secretado para o sistema circulatório. Então, acaba que essa molécula hormonal fica muito diluída no sangue, diferente do neurotransmissor que é secretado na fenda sináptica, portanto fica relativamente mais concentrado, mesmo que ambas tenham sido secretadas em pequenas quantidades. Então acaba que o receptor para um neurotransmissor tem uma afinidade com esse neurotransmissor menor do que o receptor para um hormônio, que precisa ter uma afinidade muito maior para que o hormônio consiga se ligar nele. É importante lembrar que uma boa parte desses mensageiros
bioquímicos hormonais são carreados por proteínas transportadoras específicas. E também existe uma grande diferença aqui, que é o fato da especificidade do mecanismo de ação hormonal ser dada pela célula-alvo, ou seja, se a célula-alvo tem ou não aquele receptor, enquanto que a especificidade dos neurotransmissores é dada pela própria sinapse. Bem, nós agora demos uma introdução a respeito de sinalização celular e nos próximos vídeos nós vamos transcorrer pelo assunto, só que a gente vai focar para mecanismos de ação hormonal, ou seja, quais são os mecanismos bioquímicos da transdução de sinal para a resposta de moléculas sinalizadoras do tipo hormônios. Até a próxima videoaula.